Olá, guerreiras e guerreiros, seja bem-vindo a mais um Que Danado é Isso? Hoje o tema é Design Thinking. O que é isso, tu sabes? Pois hoje a gente conta aqui com Natália Farias. Ela é gestora governamental da CEPLAG, aqui de Pernambuco, instrutora do Cefosp e é doutoranda em Design pela UFPE. Nath, que eu vou chamar você de Nath, seja muito bem-vinda e muito obrigada por participar aqui com a gente de mais um Que Danado é Isso. Ô Fê, obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer e uma honra estar com você. Eu acho que vale até contar um pouco de como eu cheguei até aqui, né? Você falou aí um pouco sobre mim profissionalmente, mas academicamente eu sou formada em administração, né? Eu tenho mestrado em gestão pública. E agora que eu entrei no doutorado em design, por ter sido fisgada aí por algumas das coisas que eu vou falar com vocês aqui hoje. E queria falar até como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu aí no Rolês da Inovação pelo Estado, né? Quando você trabalhava aí na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. E a primeira coisa a falar sobre design thinking, que eu já posso começar? Fica à vontade. Então, vamos embora. É que tem tudo a ver com o novo, né? Com fazer diferente. Que é a pegada, inclusive, do Que Danado é Isso, né? Muito de inovação. E aí, falando num bom português, né, do que é design thinking, é o pensamento do design, né? É uma abordagem, é um modelo mental. E aí, a segunda coisa que eu queria trazer é que é um pensamento natural de todo ser humano, né? Então, todo mundo pensa como design, né? Ao resolver problemas. Então, utiliza esse pensamento para resolver problemas. A diferença, por exemplo, aí você pode perguntar, né? Aí por que tem a graduação em design, né? É que o graduado em design, por exemplo, você lá na graduação, no mestrado, no doutorado, você está estudando, né? Tendo consciência do método para utilizar para esse tipo de pensamento, né? Utilizando-se de ferramentas, aprimorando essas habilidades de criatividade, pensamento crítico, empatia, trabalho em equipe, que são todas premissas que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, que envolvem esse tipo de pensamento. Mas aí eu traduzi só o que é o thinking, né, que é o pensamento. E aí vale perguntar também o que é design, né, que eu acho que todo mundo associa aí muito ao design, o que é belo, né, o que é esteticamente bonito, agradável e tal. Mas não existe, primeiramente, uma definição comum, né, do que seria design. Mas numa origem mais remota, assim, que vem do latim, significa dar forma, né, concretizar, designar. E do inglês, projetar. Então, traduzindo o termo, digamos assim, de maneira mais completa, né, é o pensamento que a gente utiliza para projetar, para resolver problemas, para dar forma às coisas, né, e não apenas colar post-its, tá, que a gente também, muita gente associa a isso, a gente utiliza dos post-its, né, também no design thinking, enfim, como um artifício aí para deixar as coisas mais visuais, para facilitar ali a troca de ideias, enfim, mas sobretudo, sobre resolver problemas, sobre resolver necessidades das pessoas, né? Massa. E aí, então você está falando aqui com a gente que, a gente traduziu, né? Porque design thinking é um termo em inglês. Então, o thinking vem do pensamento, então a gente é como se fosse o pensamento do design, que é isso que você está trazendo para a gente, né? Que é a questão. Então, e você fala um pouquinho do porquê, então, do design também. Então, o design thinking, juntando uma coisa com a outra, seria essa capacidade de a gente, no pensamento, de trazer e criar algo, né? Fazer com que aquela coisa tome forma. Mas também tem esse processo de criação até que tome forma. Não sei se eu baguncei ou ajudei mais, galera. Me ajuda. Se realmente eu ajudei, eu piorei aí a situação. É uma disciplina, né, que é uma abordagem que se utiliza aí usa da sensibilidade e dos métodos do design para combinar as necessidades das pessoas com o que é tecnicamente viável e estrategicamente comercial, né, até na definição aí de Timbral, para converter isso em valor, né, em entrega em oportunidade de negócio. Entendi. Não sei se eu ajudei. Eu acho que ajudou. O Gustavo estava dizendo que estava brincando, mas até serviu para a gente apoiar aqui nesse processo. Então, como é que você, assim, o que você gostaria de destaque que é mais interessante, assim, nesse contexto do design thinking para você? Então, eu acho que tem algumas coisas, né, que o design thinking traz. Eu acho que a primeira coisa é o foco no problema, né? A gente geralmente, quando começa um processo, né, design thinking, a gente começa muito trabalhando o modelo mental das pessoas, né? Como você lida com o problema. E, geralmente, quando a gente está conversando sobre isso, as pessoas já vêm com soluções prontas, né?
E aí é todo um processo ali que a gente trabalha de desconstruir essa ideia, né, de pensar diretamente na solução, mas, sobretudo, agora emergir no problema, né? Então, tudo começa pela necessidade, tudo começa pelo problema. E ampliando um pouco mais o diálogo da gente, né? O design, ele se utiliza de um tipo de raciocínio aí, né? Que é o pensamento abdutivo. E aí, esse raciocínio, ele também é diagramado, né? Eu acho que a gente pode mostrar agora, Fê, o duplo diamante ou o triplo diamante. Perfeito. Que é como ele também é conhecido, né, como funciona, né, e então a gente utiliza o raciocínio, né, de criar escolhas divergindo aí, então a gente tem lá um desafio, né, enfim, sei lá, mobilidade, aquecimento global, enfim, então a gente vai mergulhar nesse desafio, vai ampliar aí as possibilidades, conhecer um pouco mais, entrevistar, pesquisar, conhecer as pessoas que passam por esse tipo de problema. Depois a gente converge, então a gente começa a fazer escolhas dentro desse desafio, o que a gente vai trabalhar, ou qual é a dor maior, digamos assim, dentro desse desafio, em que a gente vai pensar soluções para resolver. Então a gente entraria aí no segundo diamante, digamos assim, né, no segundo momento de divergência, que é propor ideias, pensar em ideias, e aí nesse momento também é muito importante não julgar, sabe, assim, você realmente se desapegar, criar a maior quantidade possível de ideias, não se limite, sabe, assim, não é o momento de analisar agora qual é a ideia boa, qual é a ideia ruim, é simplesmente gerar ideias para resolver aquele problema que você definiu e escolheu para resolver, e aí depois você converte novamente para alguma ideia que você vai colocar em prática, que você vai experimentar, que você vai tangibilizar, né, que você vai projetar ali, que é o último diamante aí, o momento da prototipação, o momento da entrega aí da solução, onde você ali desenha e você materializa uma ou mais soluções para resolver aquele problema, né? Então, a entrega da solução, ela também pressupõe um momento aí de teste, né, com o usuário, com correção aí de eventuais falhas também. E apesar de estar bem bonito, né, o desenho, assim, dos diamantes e tal, divergindo, convergindo, na prática esse processo é bem maluco, sabe? Assim, ele acontece de maneira incremental e iterativa, então é cheio de vai e volta. É muito bacana essa visão do duplo ou triplo diamante, como a gente está vendo aí. São diamantes porque são dois triângulos assim, teoricamente dizem que isso seria um diamante, tá, gente? Vamos pensar que a metodologia vale mais que um, mas até para trazer aqui exemplo, o estado que a Nath falou, a Nath vai falar um pouco mais sobre ver se eu estou correta aqui, Nath, também na minha explicação. Eu vou dar quase uma de professora, espero que não apareça os microfones todos. Vamos lá. Esse primeiro diamante aqui, que a gente tem um diálogo e diagnóstico. Este primeiro diamante é a questão da problemática que você falou, né? Eu tenho um problema e, às vezes, o problema não é bem aquele problema que a gente acha, né? Às vezes, você tem que futucar o problema para achar a causa raiz do problema. Então, não sei se estou correta. Então, esse primeiro diamante que vem divergindo, porque você tem um grande toró de ideias, que o pessoal fala do brainstorming. Né? Então, vamos lá. Eu tenho uma dor de cabeça. Qual é o motivo da minha dor de cabeça? Ou até no teu negócio, ou até num processo aí que você quer melhorar alguma coisa. Então, vou pegar o exemplo da dor de cabeça. Existem várias causas para a dor de cabeça. Então, a gente diverge, que é essa questão de um grande toró de ideia, não é isso, Nath? E aí todo mundo vai dizer... Criando ideias. Exatamente. Problema de visão. Diz outro problema para dor de cabeça. Divisão, a gente tem aí, não comeu direito, não se alimentou, né? A pressão alta. Oi? Covid. Misericórdia, vaso vagal, seja lá qual for o motivo. Então, a gente tem aqui um grande toró de ideias, certo? Um brainstorming. E aí, a gente começa a analisar um pouco. Peraí, além da dor de cabeça, tem mais o quê? Tem outros fatores, enfim. E chega num possível, que ela estava até falando, né? Que esse processo pode voltar. Eita, a gente descobriu uma coisa, vamos voltar. Deu ruim, vamos voltar. Mas a gente chega com outros fatores a um diagnóstico, a um ponto do problema. Então, a gente chega na causa raiz do problema, por assim dizer. Aí, daqui, a gente passa, depois desse primeiro, que é imergir no problema, entender, talvez chegar numa causa raiz, e daqui fazer novas descobertas para uma ideia de solução. Aí, o segundo é solução. Começar a desenhar a solução. É isso?
Isso. Pronto. E existem várias ferramentas, Fê, assim, que podem ajudar a gente nesse processo, né? A gente está falando aqui e tentando exemplificar, mas existem técnicas e ferramentas, enfim, que a gente se utiliza, né? Não é uma receita de bolo, então posso falar aqui de algumas para vocês, mas existe infinidade. Existem até livros, enfim, eu vou indicar alguns no final para vocês se aprofundarem, só falando sobre isso, assim, sabe? Ferramentas e técnicas para vocês utilizarem em cada etapa aí desse diamante, que ajuda no diagnóstico, nessa procura aí, nessa geração de ideias para entregar uma solução aí, né, que seja inovadora, né? Tecnicamente viável, economicamente viável também, seja desejável, sobretudo, para as pessoas. Perfeito. Então, aqui, na descoberta de possíveis soluções, e define qual é a solução que vai atender, né, mais um processo de divergência. O pessoal fala de divergência, né, Nath, para essa questão de criar, né, pegar possibilidades. Criar né? escolhas, isso. Criar possibilidades. Abre o leque aí, vamos ver assim, manda opção. Não pode rir do coleguinha, né? É uma das técnicas, né? Não pode rir do coleguinha. Vamos dar ideias, porque a gente pode combinando uma ideia com a outra e dar o que a gente queira. E aí, quando a gente, depois de ter todo esse processo de divergir, a gente converge, escolhe uma possível solução, e daí sim começa a desenhar a solução, e depois, no final, faz o teste, prototipo e tudo mais. É isso, né, Nath? É isso, exatamente. Massa. E aí, todo esse processo, ele tem como base 3 premissas, tá? A empatia, né, de você estar sempre se colocando no lugar ali do usuário, do cliente, da pessoa, enfim, do ser humano para quem você está projetando. Entender, né, o problema do ponto de vista dessa pessoa, sabe? A colaboração, que aí enfim, trabalhar em equipe, com equipes multidisciplinares, trocar, né, com olhares diferentes. Essas diferenças, elas favorecem aí a diversidade, a criação de novas ideias também, e experimentar que esse último diamante aí, sobretudo, né, tangibilizar e testar e errar rápido, tá? É outra parte importante do processo, assim, normalize o erro, né? Não tem uma versão o erro faz parte do processo. E a gente pode trazer agora algumas ferramentas que podem ajudar aí nesse processo que a gente comentou, né, do triplo diamante. Eu estou citando algumas até dentro de uma perspectiva de um trabalho que a gente fez aqui na Secretaria de Planejamento com o Design Thinking. Inclusive, a gente vai sair recentemente aí a publicação de um artigo, vou apresentar semana que vem, né, no Congresso. Show de bola. Mas já falando um pouco desse trabalho para vocês. Nath, um tempinho, rapidinho, aguarda aí, fala não, que já já a gente volta. Próximo bloco, a gente tem mais um Que Danado É Isso? Design Thinking. A Nath vai falar um pouquinho dessa experiência e como foi aplicar no dia a dia para desenvolver uma nova solução para um problema tão relevante, até aqui do nosso estado, aplicação real. E aí, ela vai falar um pouquinho das ferramentas também, né? De como esse processo de diverge, converge, toró de ideias, escolhe alguma coisa, enfim, pode apoiar você nesse processo. Não sai daí não, já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa de hoje. Que danado é isso? Design Thinking. Nath vai falar um pouquinho dessa experiência. E aí, Nath, como é que foi a aplicação disso assim, no teu dia a dia, assim, esse caso real aí? Então, a gente trabalhou aqui na Secretaria com o desafio de acidente de trânsito aqui no estado, né, de Pernambuco. Então, nós reunimos um time intersetorial aí com especialistas de várias áreas do estado envolvidas nessa temática, né? Então, teve gente do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, Mobilidade, da Saúde, sociedade civil também. A gente teve representação por meio do Observatório Nacional de Segurança Viária. Enfim, a gente mobilizou, né, o pessoal dentro desse ciclo e nós utilizamos algumas ferramentas aí para se aprofundar nesse desafio, né? Então, de maneira prévia, a gente fez uma pesquisa de mesa, né, com vistas aí a obter um panorama dos acidentes de trânsito no estado e em outras regiões também do Brasil até. Depois a gente construiu uma matriz CSV. Eu já estou entrando um pouco nas ferramentas, né, que vocês estão vendo aí. Então, a gente prototipou, prototipou, né, 2 ideias. A gente fez as ideias que saíram até naquele exercício, digamos assim, né,
foi uma aplicação, né, um aplicativo. A gente desenvolveu um protótipo não funcional, que é um mock-up, dentro dessa terceira coluna aí que vocês estão vendo de prototipação, né? Vocês estão vendo algumas ferramentas aí, storyboard, storytelling. Storyboarding são quadros contando a história daquele protótipo, daquela solução. O storytelling é a contação, né, digamos assim, contar essa história, a história desse protótipo e tal. Você pode também, dependendo do protótipo, se for um serviço, você pode se utilizar da simulação e da ensinação. A gente, como tinha um protótipo de um aplicativo, a gente fez um mockup, que é um protótipo não funcional. Então, a gente utilizou um software, que é o Marvel, e prototipou, né, e desenhou ali, tangibilizou de alguma maneira a ideia do que seria aquele aplicativo para a gente, para tentar diminuir e ajudar ali na educação do trânsito, melhorar o comportamento do trânsito dos condutores de moto, de carro. E tem o MVP, que é o protótipo funcional. A gente não chegou a fazer esse tipo de protótipo. A gente trabalhou o MVP numa segunda etapa desse processo, porque quando a gente terminou esse exercício, digamos assim, com atores governamentais, a gente desdobrou esse trabalho num hackathon, em que a gente envolveu a sociedade, a gente ampliou esse desafio, que é o que eu falei até anteriormente, né? A gente percebeu que esse desafio estava muito restrito, então a gente ampliou esse desafio para reduzir os acidentes de trânsito, de maneira a considerar os usuários vulneráveis da via, né? Então, a gente até então estava pensando só no motociclista e a gente passou a pensar também no pedestre, né? E ciclistas também, né? Então, a gente rodou um hackathon pela secretaria, teve uma equipe vencedora, né? Que está um Cris, um aplicativo aí que vocês em breve deverão ver na prática, né? A gente está na fase aí já de entrega desse produto. Então, foi só para ilustrar um pouco na prática de como é que aconteceu esse processo aqui, tanto internamente, quanto envolvendo a participação das pessoas, a participação dos cidadãos nesse processo. Show de bola. Nossa, e quanto tempo demorou esse processo? Internamente, a gente demorou uns 4 meses. Nath, aguenta mais um pouquinho, para gente, no próximo bloco, falar um pouquinho. Tranquilo, minha filha. Tranquilo? Então, Tranquilo. Ótimo. Fique aí, não sai não, que já já a gente volta com o último bloco do Que Danada é Isso, dessa vez com o nosso tema Design Thinking, com essa maravilhosa. Até já! Bem-vindo de volta ao último bloco do Que Danada é Isso, Design Thinking. E aí, Nath, fala um pouquinho mais. Teve uma pergunta que surgiu, qual é a diferença que a gente teve um programa sobre inovação aberta, né? E aí perguntou assim, então qual é a diferença de inovação aberta, que é aquele processo de trabalho colaborativo, para Design Thinking? Então, a inovação aberta, ela é como se fosse ela é o guarda-chuva, né? O Design Thinking, ele é uma abordagem, um modelo mental que a inovação aberta pode se utilizar. Então, é uma abordagem para chegar numa inovação, assim, no processo criativo para chegar à inovação. Esse pode ser aberto ou fechado, como a gente falou. Isso. No Que Danada é Isso, inovação aberta. Aberta, você chama outras instituições para trabalhar junto com você, e o fechado é apenas a sua instituição. Então, ela está dizendo que até nessa abordagem que ela fez, eles fizeram 2 processos de inovação. Inicialmente fechado, depois que teve alguns insights, abriu para a população, que acho que tinha mais fundamentado no problema, para que a população ajudasse, então tornou-se aberto nesse processo criativo aí de prototipação, criação de solução, não é isso? Isso, essa mudança, inclusive, ajudou a gente, esse processo interno que a gente começou, ajudou a gente, como você falou assim, a ganhar realmente maturidade para abrir, sabe? E a gente foi muito mais seguro, digamos assim, dentro da abertura. E me diz aí, se a gente quiser saber mais, onde é que a gente acha mais material? Pronto, eu trouxe algumas indicações, tá? Mas, enfim, não se limita a isso, existem uma infinidade de materiais. Mas aí são algumas referências mais conhecidas, digamos assim. Então, a gente tem o livro aí do Cross, que é
o primeiro livro que surgiu aí com o termo do Design Thinking, e depois a gente também tem o de Tim Brown, que é onde foi o boom, assim, onde ficou bem conhecido o termo, onde ele traz o Design Thinking para um ambiente de negócio, né, que até então estava muito dentro da indústria. E aí tem um Design Thinking da MJV, inclusive esse Design Thinking da MJV, ele é gratuito, tá? Vocês podem ir no site agora e baixar, é um livro bem bonzinho. Qual? Traz um monte de esse do meio aí, do depois meio do aqui, Crow, né? o segundo da esquerda para a direita. Isso, o branquinho. O branquinho, isso. Perfeito. Ele traz é como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Para cada etapa, o que você pode utilizar de ferramenta, como você utiliza, como usar, quanto tempo e tal. É bem metódico, digamos assim. Tem um outro livro aí de métodos universais de design. Esse livro é só sobre ferramentas que vocês podem utilizar para cada etapa ali dentro do processo. Ele tem uma pegada aí da MJV, mas ele é muito mais extenso, sabe? Ele traz cerca de 100 ferramentas, assim, que vocês podem se aprofundar desde imersão até teste de protótipo e de solução. Tem alguns cursos, tem um curso da Ecos Escola de Design, tem um curso da IDEO, curso no Sebrae, curso no Cefosp, né, que eu também sou instrutora junto com o Newton. César School tem mestrado, tá para abrir o doutorado, mas a Universidade Federal tem o mestrado e doutorado e tem a graduação também, tanto quanto o César. Então, enfim, algumas referências aí para vocês, aqui no estado, fora do estado, para vocês se aprofundarem e lerem, enfim. Muito bacana. Muito obrigada, Nath. Tem uma pergunta aqui da vivência, tá? Da tua vivência, principalmente nesse processo que você trouxe, do Aloysio Santos. Nesse processo de ideação, os ânimos dos participantes ficam exaltados ou é algo realmente colaborativo e harmonioso? Mas acabou que... eu percebo, assim, né? Falando realmente de uma visão pessoal, assim, as pessoas chegam mais curiosas, né? Só que a gente acaba se unindo pelo propósito, de fato. Então, quando a gente chega na ideação, a gente já tem passado pelaquela fase de imersão, né? De mergulho no problema, então tá todo mundo muito mais engajado, digamos assim, muito mais apropriado do que a gente tá tendo como propósito, o que a gente quer como finalidade, que quando chega na ideação, tá realmente a gente querendo resolver, sabe? Foi um momento de harmonia, assim, de colaboração, de fato. Agora, não vou mentir que na hora de definir ali, né, qual é a ideia, qual é o protótipo, rola um pouco de, digamos assim, de algumas pessoas querendo dominar o processo, sabe? Algo assim, querendo convencer da minha ideia, sabe? Uhum. Então, o facilitador, ele tá ali tentando também trabalhar isso, assim, sabe? Não é a ideia melhor porque é sua ou porque é de fulaninho, mas vamos pensar no que essa ideia vai trazer de benefício ou vai entregar de valor para o processo, pro problema, né? Se vai estar resolvendo realmente a necessidade. Show de bola, enfim. Eu acho que conseguimos desvendar o que danado é esse Design Thinking. Tem alguma mensagem que você queira passar? Eu quero lhe agradecer muito por você ter aceito, por você estar aqui com a gente, porque você é muito maravilhosa, um trabalho excelente, uma profissional incrível, uma pessoa incrível também. Eu queria muito agradecer a sua presença, estou muito honrada de ter você aqui. E não sei se você quer falar mais alguma coisa. A admiração é recíproca. Obrigada também, Fê. E eu acho que em relação ao design, assim, eu acho que a mensagem final é, não é colar post-it, né? É um processo aí de criar escolhas, de fazer escolhas, de mudança de mindset. Então, ame o problema, né? Falhar faz parte do processo, né? Então, faça apostas pequenas. Melhor muitas apostas pequenas do que poucas apostas grandes, né? E aí, tudo depende da empatia, da colaboração, da experimentação, né? É um estilo de vida e que a gente possa aí inovar cada vez mais. Perfeito. Muito obrigada a você que participou também. E aqui eu dou uma pausa. Ari, eu estou em qual câmera? A de cima? Tá bom. Queria muito agradecer a sua presença. Falar assim que esse processo que você viu também pode ser aplicado para o teu negócio. Se tu está pensando em criar alguma coisa nova, qual o problema que você quer resolver, quem é o persona do teu negócio, vem algumas ideias, procura outras soluções que tem por aí rolando,
pergunte ao próprio pessoa que sente a dor, o que é que falta, enfim, faça esse processo de teste, enfim, desses diamantes todos que a gente viu aqui, faça o teste, se errar, volta, não tem problema. Essa questão do ego, vamos abraçar com carinho, se der alguma coisa errada, não tem problema. Quem nasceu perfeito, não é isso? Então é isso, é um processo muito bacana, se abra, se permita e, por falar nisso, se permitir, esteja de volta no próximo Que Danado é Isso, que vamos desvendar mais alguns mistérios. O próximo, a gente vai estar com o tal de Newton, que ela até citou. Então tá, tchau, até mais.